Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta, aqui do Centro de Mídias, e o tema da nossa aula de hoje é números racionais e números irracionais. Estamos continuando a outra aula. Sim, na última aula nós falamos somente dos números racionais e agora a gente vai um pouquinho lá para os irracionais. Tudo bem? Preparados para a aula de hoje? Para essa aula? Como que faz mesmo? Separa aí folhas para anotação, ou um caderno, lápis, borracha, caneta. Vai anotando tudo o que você achar necessário e fazendo os exercícios junto comigo. Tudo bem? Lembrando que a gente está na aula de recuperação do mês de julho, referente ao primeiro semestre de 2022. Preparados para começar? Então, na última aula eu falei um pouquinho sobre o conjunto dos números naturais, números inteiros, falei dos racionais, mostrei que o racional é aquele número que pode ser escrito no formato de fração e peguei números inteiro, natural, decimal exato e dízima periódica, e transformei em fração. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou pegar números e vou transformar os números que já estão no formato de fração e vou transformar ou em natural, ou inteiro, ou em decimal exato, ou em dízima. Então é a volta, a ida e a volta. Isso mesmo. Então, vamos começar? Vamos relembrar ainda um pouquinho dos conjuntos? Então vamos lá, agora eu coloquei na tela aí para vocês, olha que bonitinho. Então tem o conjunto dos naturais, dos inteiros e dos racionais. Então os naturais a gente representa aí pela letra N. Tem lá o 0, 1, 2, 3, 4, 5, aqueles números que a gente usa para contar os objetos. Lembrando que o 0 é neutro, né? E esse 1, 2, 3, 4, 5 tem um sinal de mais invisível aí na frente, mas tem. Tudo bem? Números naturais. Pegando esses mesmos números e adicionando a eles o sinal de menos, tirando o 0, né? Que ele é neutro. Tem lá o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. A gente forma o segundo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Isso mesmo, que é a letra Z. Então a gente tinha lá o conjunto dos naturais, com zeros positivos, pegamos números negativos, formamos o conjunto Z. Muito bom. E aí a gente vai para o racional. Conjunto dos números racionais, letra Q de queijo, isso! E esse Q ele é escrito como qualquer número que pode ser escrito no formato de fração, onde o número de cima é o número inteiro e o número de baixo é o número inteiro sem o zero, porque não pode dividir por zero. E nós vimos aí na última aula que a gente pode pegar um número natural, por exemplo, 2, e escrever como uma fração, 2 sobre 1. Então, o número 2, o número natural é um número racional. Podemos pegar um inteiro, por exemplo, menos 3, e conseguimos escrever a fração menos 3 dividido por 1, ou ainda, para ficar mais bonitinho, né? Eu não gosto desse menos. Opa, eu não gosto desse menos em cima. Ixi, eu apaguei tudo, não tem problema. Eu não gosto do menos em cima, posso pôr o menos na frente. Menos 3 dividido por 1, que também a gente consegue escrever na fração. E ainda a gente tem os decimais exatos, 0,25, que a gente pode transformar em 25 centésimos, ou ainda um quarto, simplificando, tá bom? Que é a nossa fração, que é o decimal exato virando fração. E as dízimas, por exemplo, 0,5555, e assim vai, que a gente pode escrever como 5 nonos. Ah, tá bom. Então, número racional, todo número que eu posso escrever como fração. Pode ser o natural, virando fração. Pode ser o inteiro, virando fração, lembrando que esses dois, só colocar o número 1 embaixo. Pode ser o decimal exato, que é aquele que a gente coloca os 1 e vários zeros, dependendo da quantidade de casas, simplifica. Ou pode ser também dízima periódica, estou pensando só na simples por enquanto, coloco o número que repete em cima e um número 9 embaixo, se for um algarismo só que repete, se forem dois noves. Foi o que a gente fez aí na última aula, caso você não tenha assistido, busca lá no repositório e assista. Agora eu vou fazer o contrário, tá bom? Eu vou pegar a fração, e aí eu vou ter que ver, será que vai dar inteiro? Será que vai dar natural? Será que vai dar dízima periódica? Será que vai dar decimal exato? É isso que a gente vai trabalhar aqui, tudo bem? Só o detalhe que o conjunto dos naturais está incluso, está dentro do conjunto dos inteiros, que está dentro do conjunto dos racionais, tudo bem? Então, racional, também natural é racional? É. Inteiro é racional? É. Então, o racional está englobando tudo isso. Tudo bem, professora? Então, vamos continuar. Tem um exemplo simples aqui. Vai voltar lá, ó, tô voltando, lá para o ensino fundamental. Tem um desenho, sim, coloridinho, sim, é uma letra E deitada aí. E nesse desenho coloridinho eu tenho partes em branco e partes em azul. Então eu vou tentar escrever o parte do todo, eu vou começar a pensar em fração, tudo bem? Então vamos ler. Qual fração representa a parte pintada de azul
da figura em relação ao seu total de partes. Então, é um E deitado e a gente tem aí quadradinhos. Vamos contar quantos quadradinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho um total de 11 quadradinhos. Então, eu já sei que se eu pensar numa fração, o meu denominador, que é o número de baixo, é o 11. É o todo, é o total, 11. E o número de cima? O número de cima vai depender do que ele quer. Se ele pediu branco, eu vou contar os brancos e vou colocar branco, total de branco, sobre 11. Se ele pediu azul, eu vou contar o total de azul sobre 11. No enunciado ele falou qual cor? Azul. Então eu vou contar quantos quadradinhos são azuis. Então deixa eu pegar a borracha para contar somente os azuis. Então vamos lá. Azul eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 11. Então eu tenho uma parte de todos, 5 onzeavos. 5 onzeavos é um número racional? Sim, número racional é aquele que pode ser escrito no formato de fração, onde o denominador não pode ser 0. 5 sobre 11, tá ok, 5 onzeavos. E agora? Agora eu quero transformar ele num número com vírgula ou um natural. Como que eu vou fazer? Meu Deus, eu vou pegar o número 5 e vou dividir por 11. Será que quando eu divido 5 por 11 vai dar exato, bonitinho, o número natural? Ou será que vai dar um número com vírgula que vai ter fim, um decimal exato? Ou será que vai dar um número que fica repetindo, uma dízima periódica, aquele que não tem fim repete? Como que eu faço? Divide. Vamos dividir? Vamos. Vou dividir o 5 por 11. Como eu vejo que o 5 não é da tabuada do 11, eu já sei que de cara não é número natural. Vai dar número com vírgula. Além disso, como 5 é menor que 11, eu já sei que vai começar com 0, ou seja, é menos que o inteiro. Coloco 0, coloco um 0 para continuar a conta. Tudo bem? Então, tabuada do 11, será que tem 50? Tabuada do 11, 11, 22, 33, 44, 55, não, tem que ser 44. Então, 4 vezes 11 vai dar 44, certo? Tá bom, vai tirar dos 50. Bom, 44 para tirar dos 50, vão sobrar 6. 6, tá bom. Já tem vírgula, coloca um 0. Bom, 60 na tabuada do 11. 11, 22, 33, 44, 55, 66 não cabe, passou. 55. 5 vezes 11, 55. Para chegar no 60, sobram 5. Peraí, professora, você começou com 5, voltou a ser 5. Vamos de novo. 0. 50, 4 vezes 44, sobram 6. Começou a voltar 6. A professora está repetindo, tá? Coloca um 0, 5 vezes, vai dar 55. Ah, eu tô vendo, e vai sobrar 5. Voltou lá para cima. Ah, então a gente começou sobrando 5, sobrando 6, sobrando 5, sobrando 6. Então deu 0,45, 45, 45. É uma dízima periódica, sim. Então quando a gente tem a fração 5 onzeavos, que é um número racional, se eu dividir o numerador pelo denominador, eu encontro a dízima 0,45, 45, 45. Se a gente for pensar na aula anterior, o 0,45, como são duas casas, né, 45, dois algarismos, veio de 45 dividido por 99, que quando simplificado por 9, chegou em 5 onzeavos. Ah, tá. Então respira. Tem um desenho. Vou olhar quantas partes eu tenho, é o número de baixo. Vou olhar qual cor ele quer, conto quantos são, coloco o número de cima. Virou minha fração, legal, já encontrei o racional. Aí eu pego o número de cima, divido pelo de baixo e vejo se vai dar exato, é um número natural, porque é positivo, né, já que é desenho, ou se vai dar um número com vírgula, decimal, que tem fim decimal exato, que fica repetindo dízima periódica. Vamos fazer um? Vou mostrar a resolução, que a resolução só tem lá os 5 onzeavos. Tá bom. Vocês vão fazer esse pra mim. Esse tá bem simples, tá bom? Figura abaixo está dividida em 6 partes iguais. Ele já falou que no total são 6. A parte pintada de preto corresponde a que fração da figura? Então a gente tem uma figura aí pintada, né, onde a gente tem branco e preto. São 4 partes pintadas de branco, 2 pintadas de preto, totalizando 6. E ele tem as alternativas. Item A, 1 sobre 2, um pedaço preto de 2. B, 1 sexto, 1 de 6. Item C, 2 de 6, 2 sextos. Item D, 6 de 2, 6 pedaços de 2. Eu quero saber qual é a fração. Sabe, professora, mas isso aí é fundamental, sexto ano, né? Só olhar quantas partes pretas do total. Sim, mas eu quero que você divida para mim. Fale qual é a alternativa, que tá bem fácil. Divida para mim e vê se dá um decimal exato.
ou uma dízima periódica, tá bom? Eu vou dar 1,5 minuto para começar a esquentar. Antes disso, quero mandar um abraço aí pro Wesley. Oi, Wesley, tá aqui de novo comigo, né? Muito bem, daqui a pouco eu falo um oi pra Kátia, tá bom? 1,5 minuto, quero saber qual é a alternativa e se puder, transforma para mim aí ou num decimal exato ou numa dízima. Já voltamos, boa sorte. E aí, quantos pretos do total? 2 de 6? Foi fácil escolher a alternativa? E aí, você dividiu 2 por 6? Deu decimal exato, deu certinho ou deu dízima, que nem o meu exemplo? Vamos ver? Vem comigo? Então vem comigo, ó. Então a gente tem aqui 2 pedacinhos pretinhos de um total de 6. Então a nossa fração é 2 sextos. 2 de 6. Se eu olhar a alternativa, tinha 2 de 6, 6 de 2 para confundir e tinha simplificado também, porque se você simplificar em cima e embaixo por 2, 2 dividido por 2 vai dar 1, 6 dividido por 2, 3, 1/3. Mas não tem alternativa, tem 1/2 e 1/6. A alternativa correta, então, 2 sextos, alternativa C. Tá, professora, eu entendi que a forma fracionária, toda fração é um número racional. Agora eu quero ver como que ele vira um número com vírgula. Tem que dividir o 2 por 6? Sim, ou você divide o 2 por 6 ou o 1 pelo 3, que também dá, tá bom? Vou dividir o 2 por 6, já que era o início da gente. Então vamos armar a conta. 2 dividido por 6. Até apagar esse tracinho aqui, ó, com a borrachinha que tá me atrapalhando. Então vamos lá. 2 dá para dividir por 6. 2 é menor que 6. Então vou começar já com 0, e 0. Já vi que de cara não deu um número natural. Porque quando o número de cima é menor que o de baixo, a gente já sabe que vai dar 0, alguma coisa. 2 é menor que 6. Vai dar 0, alguma coisa. Tá bom, já não deu inteiro. Já deu décimos. Pode ser dízima ou pode ser exato. Bom, tabuada do 6, 20. 6, 12, 18, 24... Não, 18, né? 3 vezes 6, 18. 3 vezes. 3 vezes 6, 18. Para chegar no 20, sobram 2. Opa, 2 de novo. Coloca um 0. 20 de novo. 3 vezes 6, 18. Sobram 2. De novo, coloca um 0. 3 vezes 6, 18. Sobram 2. Ah, é uma dízima. Que dízima é essa? 0, então 2 sextos é 0,33333. Se for pensar na aula passada, o número 3 está repetindo, então vem de 3 nonos. 3 que repete e põe um 9 embaixo. Se você simplificar 3 por 9, também vai dar 1/3, que nem o 2 sextos. Ah, tá, entendi. Então, ó, nossa resolução, nossa figura é 2 sextos e quando a gente faz a transformação, a gente encontra a dízima 0,33333. Tudo bem? Então tá bom, professora, entendi que número racional pode vir da parte do todo, um pedaço do todo num desenho, posso escrever a fração, posso dividir, posso encontrar um decimal exato ou uma dízima. Encontrei dízima nos dois, coincidência, sim, era só para ver se você estava entendendo e praticar. Então agora eu vou pegar uma fração já pronta e vou mostrar para vocês transformando num decimal exato, já que a gente já fez de dízima. Vamos fazer do decimal exato? Vamos lá. Então, a gente quer representar o decimal de 5/8. Então, a gente tem o número racional 5/8 e quero transformar ele num número com vírgula. Será que vai dar decimal exato?
Será que dá dízima? Só olhando eu consigo descobrir? Tem métodos, tá bom? Mas não vou explorar esse assunto, eu vou dividir mesmo e mostrar que dá um decimal exato. Posso fazer? Vamos lá? 5 dividido por 8. Tá bom, professora, já vi que o 5 é menor que 8, então já vi que já vai ser um número 0, alguma coisa. Então já vou pôr um 0, aqui, ó, e um 0 aqui. Então eu tenho que pensar na tabuada do 8, quando que dá 50? Vou anotar a tabuada do 8 aqui do lado para facilitar, só a resposta, tá bom? 8, 2 vezes 8, 16, 3 vezes 8, 24, 4 vezes 8, quanto é 4 vezes 8? 32, 5 vezes 8, 40, tô chegando perto dos 50. 6 vezes 8, 48, cheguei bem perto. 7 vezes 8, 56, passei, tem que ser o 48. Então é quanto? 7? 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 vezes 8, 48. Para chegar no 50, estão sobrando aí 2. Tá bom, já tem vírgula? Coloca um 0. Tem 20 na tabuada do 8? Não. 24 não pode, tem que ser o 16 que tem que caber dentro. 2 vezes. 2 vezes 8, 16. Pro 20... sobram 4, tá bom? Já tem vírgula? Coloca um 0. Vou continuar essa conta ou até repetir ou até 0. 40, 40 tem 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 8? 40. Deu 0. Deu exato. Sim, 5 oitavos dá exatamente um decimal exato. 0,625. 625 milésimos. Ah, então respira. Toda vez que a gente tiver fração, quando eu dividir o de cima pelo de baixo, ou vai dar exato, número natural, pensando em número positivo, tá? Número natural, ou vai dar um decimal exato, que é isso que quando a gente divide, chega, por mais que seja longo, chega no 0, resto 0, ou vai começar a repetir. Dízima periódica. Ah, então 5 oitavos nada mais é que 0,625. 625 milésimos. Preparados para fazer um? Vamos lá? Então, eu quero transformar a fração 3/4, no caso, ou em uma dízima ou num decimal exato. Tem que dividir o 3 por 4. Olha as opções aqui, ó. Já tem opção tudo com 0, porque 3 é menor que 4, né? Tá. Item A. Será que 3/4, quando você divide, vai dar 0,33 ou 3333333? Será que quando dividir 3 por 4 vai dar 0,5? Alternativa B. Será que dividindo 3 por 4 dá 0,6666666? 0,66666? Ou será item D? 3 dividido por 4 dá 0,75. Se você olhar, a alternativa A e a alternativa C são dízimas periódicas. 0,333, 0,666. A alternativa B e D, 0,5 e 0,75, são decimais exatos. 5 décimos e 75 centésimos. Então, será que 3 dividido por 4 dá decimal exato ou dízima periódica? Qual dessas alternativas? Vou dar 1 minuto e meio para você, com calma, dividir e me falar se dá um decimal exato ou uma dízima periódica. Já voltamos, boa sorte! Baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. Sube la mano para arriba, baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. Voltamos. 3/4. E aí? 3 dividido por 4. Esse número fracionário, esse número racional, será que ele vai dar inteiro? Não, não dá, professora. 3 não é da tabuada do 4. Tá.
Então não dá nem natural nem inteiro. Inteiro positivo. Mas será que quando eu divido dá uma dízima periódica? Ou será que dá um decimal exato? Como eu vou saber? Tem técnicas, mas hoje a gente está explorando o quê? Dividir mesmo. Fazer na raça, dividir 3 por 4. Você dividiu? Começou a dividir? Você encontrou quanto? 0,333? 0,5? 0,666? Ou 0,75? Você encontrou um decimal exato ou uma dízima periódica? Vamos fazer para ver? Vamos dividir o 3 pelo 4? 3 dividido por 4. Já sei que 3 é menor que 4. 0, e coloco um 0 lá para o 3, fica 30 dividido por 4. Vou anotar a tabuada do 4 para me facilitar. 4 mais 4, 8. 12 mais 4, 16. 20, 24. 28, acho que já deu aí. Tá bom. Mais um pouquinho. Mais 4, 32. Ah, estourou, 28 mesmo. Tá, quantas vezes 4 dá dentro do 30? 7 vezes, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, 7 vezes 4, 28 é o mais próximo do 30, mas não passa do 30. E 28 para 30 sobram 2. Vou continuar, ainda não parou a conta, não deu 0, não repetiu nada. Então tá bom, coloca um 0. Tem 20 na tabuada do 4? Tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 5 vezes 4, 20. Professora, deu 0. Deu um decimal exato, 0,75. 75 centésimos. Então aqui, ó, a alternativa D. Lembrando que na última aula a gente explorou. 0,75 nada mais é que 75, como tem duas casas, então são 2 zeros, sobre 100. Que quando simplificado, você chega lá no final em 3/4. Por isso que 3/4 vale 0,75. Então respira. Quando você tem uma fração, se você dividir o número de cima pelo de baixo, você pode encontrar um número exato. Quando for da tabuada, né? Tá bom. Você pode encontrar um número com vírgula que tem fim, que dá certinho. Pode ter um monte de casa, mas tem fim. Decimal exato. Ou você pode encontrar uma dízima periódica, que fica repetindo, repetindo, repetindo. No caso, deu decimal exato. Então, nossa resposta é a alternativa D, 0,75. Então, hoje eu fiz um exemplo aí de dízima, mostrei. Fiz um de decimal exato, mostrei. Só que a aula não chamava só números racionais. Também tinha os números irracionais. Você vai falar, professora, o que é o número irracional? São todos os outros números que eu não consigo escrever como fração. E como que eu vejo eles com vírgula? Quando a gente fala em vírgula, a gente está falando dos decimais infinitos, que nem a dízima, mas que não repete, que não são periódicos. Então, número com vírgula que não tem fim e que não repete, vai virar o irracional. Então vamos olhar aqui, ó. Números irracionais. Algumas pessoas usam aí o i como irracionais, tá bom? Ele engloba os números decimais infinitos, que não têm fim, e não periódicos, que não repetem. Então, número com vírgula, que não tem fim, que tem os 3 pontinhos, mas que não repetem que nem a dízima. Tá. Então, são os números que podem ser representados, são os números que não podem ser representados como frações irredutíveis. Então, quando não dá para escrever como fração, é irracional. Então, quando eu consigo escrever como fração, racional. Quando eu não consigo, irracional. Tá bom, professora? Vamos ver exemplo para poder entender melhor? Vamos. Raiz quadrada de 3. Raiz de 3. Se fosse raiz quadrada de 9, sabe que 3 vezes 3 dá 9, então raiz quadrada de 9 é 3. Esse aqui é exato, é racional. Raiz quadrada de 3, se você pegar a calculadora, você vai ver que vai dar um número com vírgula, 1, blá, 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 e não vai repetir nada. Então não é exato. Eu vou até pegar minha calculadora aqui, ó, pra falar exatamente o valor. Eu acho que é 1,73, mas vai que eu tô louca, né? Então vamos virar aqui, ó. Raiz quadrada de 3, 1,73, 173, 20, 50, 80, 76. É um número com vírgula que não tem fim. Vou até anotar pra vocês aqui, ó. Deixa eu pagar tudo. Vou colar aqui, ó, 173, 20, deixa eu ver aqui mais. 50, 80, 76, e ele é eterno, ele só para porque meu celular para ali, a calculadora para ali. Mas ele é um número com vírgula que não tem fim e que não repete. Então ele fala, ele é infinito e não periódico. Raiz quadrada de 5 também é assim, raiz de 7, raiz de 13. Sim, quando a gente não consegue uma raiz exata, dá um número com vírgula que não tem fim e que não repete. Irracional.
Segundo caso, o π e o e são dois números bem bonitos, bem especiais, que são números matemáticos que realmente são números com vírgula, que são infinitos e não periódicos. Tem gente até hoje determinando, sei lá qual causa do π, sei lá qual causa do número de Euler, que é o número e, né? Então, tanto o π quanto o e são números que, se a gente procurar na matemática, tem uma aproximação, mas não é exato. Então, o e é o 2,7271, acho que é 71. Aproximação, ou 2,7, se quiser. Mas a gente tem a aproximação aí, mas ele não é exato, é um número com vírgula, que não tem fim e que não repete. É o irracional. Tá. Esse outro aqui, ó. 1,98, 198, 298, 398, 498, 598. Professora, eu tô vendo 98 repetindo, mas tem um número no meio que não repete, ó. 1, 2, 3, depois vai ter 984, por exemplo, né? A gente não sabe. Mas ele não tem uma coisa repetindo. A gente tá vendo 98 repetindo, mas tem um número perdido lá no meio. Então isso é uma dízima? Não! Isso é um número com vírgula, que não tem fim, então ele é infinito, e ele é não periódico, não repete. Todos esses são os irracionais. Claro, pode estar camuflado como raiz, como pode camuflado numa fração. Sua professora, mas não é fração, não pode fração. Mas olha para essa fração. 2 dividido por raiz de 7. 2 dividido por raiz de 7. Vou até apagar aqui que tem muita coisa. Tem uma raiz na fração. Raiz de 7. Consigo calcular? Não é exato. Quando não é exato, é número irracional. Tá na fração, mas não é exato lá no meio. Já era. Então, se você vê uma raiz no meio de uma fração, também é irracional. Então, respira. O que é número irracional? Números com vírgula, que não tem fim, mas que não repetem. Então, decimal, infinito e não periódico. Pode vir de uma raiz que eu não consigo calcular porque não dá exata? Consigo calcular, né, mas não é manualmente? Faz lá na calculadora, que não dá exata? Sim. Pode vir de uma fração que tem uma raiz? Pode. Pode vir desses números especiais, o π, o e? Pode. Números com vírgula, que não tem fim e que não repetem nada. Tudo bem? De cara, a gente tem um exercício para finalizar a aula, que é só para reconhecer. Então, vamos lá, ó. Observem os números apresentados nos itens a seguir. Então tem o 1, 2, 3, 4, 5, tem cada númerozinho e tem alternativas, que é para ver qual é irracional, e ele dá as alternativas. Tudo bem? Número 1, que número que tem lá? 1 dividido por raiz de 5. Uma fração, o número de cima é 1, de baixo é raiz de 5. Será que é racional ou irracional? Tá bom, vamos pensar. 2, 4,12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Eterno. Racional ou irracional? Tá. Número 3. Π dividido por 2. Π dividido por 2. Racional ou irracional? Número 4. 0,11223344556677. Racional ou irracional? E o último. 17 oitavos. Racional ou irracional? Tem as alternativas. Será que o 1, o 2 e o 3, alternativa A, que são os irracionais? Será que o 2, 3 e o 5, que são os irracionais? Será que o 2 e o 5? Ou será que o 1, 3 e o 4? Tá bom. Eu vou dar aí uns 30 segundinhos só para você pensar. Vai pensando junto comigo, eu nem vou pôr musiquinha. Vai pensando junto comigo, a gente vai olhando cada número e vamos decidir qual deles são irracionais. Só relembrando. O que é irracional mesmo? Aquele que eu não posso escrever como fração. Visualmente, aquele número que é vírgula, que não tem fim e que não repete. Que pode estar camuflado numa raiz, que não é exata, pode estar camuflado num π, num e, nesses números com vírgula, que não tem fim e que não repetem. Vamos ver cada item? Pensou? 1. 1 sobre raiz de 5. Vi a raiz de 5. Já sei que ela só vai ser calculada na calculadora e não vai dar exato. Esse aqui é o irracional. Então, o número 1 vai estar lá na alternativa, tá bom? Número 2, 4,12, 12, 12, 12. É um racional, é uma dízima. Então, dízima é o racional, então não serve, tá bom? Π sobre 2, viu π, professora? Já vi que é irracional. Então, esse aqui é um irracional. Então, vai ter que ter o 3 lá na alternativa, tá bom? 0,11223344. Tá repetindo, mas não é sequencial, não é o mesmo número. Então, isso aqui é um irracional. Então, o número 4 vai ter que estar na alternativa. Já até descobri a alternativa. E o 17 oitavos, se você dividir, vai dar um decimal exato. Então, é um decimal exato, é racional. Tá bom? Ok, então, quais são os irracionais? O 1,
o 3 e o 4, alternativa D. Então, para ser irracional, número com vírgula que não tem fim e que não repete. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Até uma próxima. Não esqueçam de avaliar a aula. Tchau, tchau, valeu!